Graça e paz, amados. Boa noite a todos. É um prazer revê-los aqui na igreja. Uma alegria muito grande estar nessa comunhão aqui junto com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje vamos sair um pouco de João e vamos para Lucas. O médico que era evangelista, que foi companheiro de Paulo durante muito tempo, que acompanhou Paulo nas suas viagens, não só nas viagens, mas também acompanhou Paulo nas suas prisões. Lucas foi companheiro muito importante na vida de Paulo. Nós temos Lucas tratando de Paulo aqui em várias passagens. Lucas capítulo 12, e vamos ler do verso 13 ao verso 21. A nossa exposição vai estar em cima desse texto aqui. O tema da nossa mensagem de hoje é moldando a vida ao Evangelho de Cristo. Nós vamos pegar aqui justamente esse texto, essa parábola aqui, para fazer uma análise sobre ela e ver as lições que Deus quer nos ensinar nessa parábola. Nesse texto aqui, também a parábola. Diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes respondeu: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor, e ela confronta a nossa vida, Senhor, de alguma forma. A Tua palavra é comparada a uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra e vai separando, né, as camadas, né, por onde ela penetra. E nós te pedimos hoje que o Senhor nos ajude, Senhor, a entendê-la, também não só a entendê-la e a compreendê-la, mas também a aplicá-la ao nosso coração, Pai, para vivermos dias felizes em Tua presença, Senhor, confiados no Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Nós somos homens e mulheres aqui de pouca fé. E nós pedimos isso, Senhor. Aumenta a nossa confiança no Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos na Tua graça, na Tua bondade, Senhor. Exposta nesse texto que nós lemos hoje. Em nome de Cristo. Amém. Lucas, irmãos, é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. É o médico amado, como ficou conhecido. Está em Colossenses 4,14. Foi amigo e companheiro do apóstolo Paulo. Durante toda a vida de Paulo, a sua caminhada cristã, né, as suas viagens, Lucas, ele foi bem presente ali na vida de Paulo. Embora não tenha sido testemunho ocular da vida de Jesus, Deus o chamou e o inspirou para escrever o Evangelho e o livro de Atos e a servir como missionário até sua morte. Isso é bacana, né? Deus aqui vocacionando um homem, né? Sua obra é endereçada especificamente a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Teófilo era um homem romano, era um homem que tinha uma posição muito elevada no governo romano e converteu-se ao Senhor. E Lucas escreve para ele, né? E tem um objetivo disso. Né? Lucas era médico e pesquisador. Ele escreve a respeito da vida de Cristo e do avanço da igreja e envia a seu discípulo Teófilo,
com o objetivo de revelar a verdade dos fatos a respeito de Jesus e do avanço da igreja. Esse era o objetivo de Lucas. Lucas inicia seu evangelho usando uma palavra grega chamada asfaleia. Está em Lucas 1, verso 4, que significa verdade exata. Seu objetivo é revelar que o evangelho de Cristo revela de modo sublime a humanidade de Jesus, tratando disso como uma verdade exata a respeito dos fatos. Então ele faz isso para Teófilo, né? E também para nós, para mim, para você e para a igreja do Senhor. O contexto aqui do nosso texto, né? O capítulo 12 inicia com Jesus exortando seus ouvintes e seus discípulos a não darem ouvido à hipocrisia religiosa dos fariseus. No verso 13, né, há um rompimento disso, há um impacto aqui, a cena muda, né, a narrativa muda aqui bruscamente. Né. Então, no verso 13 do capítulo 12, a exortação de Jesus é interrompida por um homem em busca de sua herança familiar, querendo que Jesus seja o juiz dessa repartição, dessa partilha da herança aí. Esse aqui é o fato do contexto aqui. Então, a gente, olhando esse texto assim, né, que quebra aqui o discurso de Jesus a respeito da exortação, parece não ter sentido, mas no fato há todo sentido aqui. E nós perguntamos a esse texto que nós lemos, quais são os ensinos que esse texto nos ensina, nos mostra, nos revelam, não é? Nesse contexto aqui, nessa situação, o que é que esse homem está me dizendo nesse fato aqui? E o que é que Jesus está nos ensinando a partir do exemplo do fato desse homem pedir para que ele seja juiz entre ele e seu irmão e reparta a herança? Então nós podemos ver aqui que a primeira lição que esse texto nos ensina aqui é que não é o evangelho que tem que se moldar a você, mas é você que tem que se moldar ao evangelho. Então essa parece ser aqui, não é, a primeira lição que esse texto nos ensina aqui. Por quê? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Este homem estava querendo moldar Jesus à sua necessidade, a seu interesse pessoal e egoísta, à sua avareza. Ele diz, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. É interessante que o texto aqui, não é? Ele fala assim, mestre, diga a meu irmão que reparta a herança, né? O verbo dizer aqui está muito suave para o contexto do original. É mais como que é uma ordem, ele ordena mesmo. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Este homem estava dando uma ordem a Jesus. Ordenar a meu irmão que reparta comigo a herança. O verbo no texto está no modo imperativo. A ideia é de uma ordem com seu cumprimento imediato, trazendo o resultado desejado para quem manda, para quem dá a ordem. Então a gente começa a perceber aqui, né, nessa postura do homem diante de Jesus Cristo, que ele está moldando Jesus a seus interesses. Ele não está preocupado com Cristo, com o reino de Deus, com os princípios do Evangelho, ele não está nem aí com isso. Ele molda Jesus, ele quer moldar Jesus, né, às suas necessidades. Né? Há uma crise, na verdade, aqui na partilha da herança entre este homem e seu irmão. Este homem provavelmente não aceitava que o irmão primogênito recebesse a maior parte da herança por ser o primogênito, como diz a lei. Era um judeu aqui, era um homem judeu. A lei estabelecia claramente como se deveria repartir a herança entre os familiares, quando seu pai morria. O fato que chama a nossa atenção nesse texto aqui é ele dando uma ordem a Jesus, esperando que Jesus obedeça a ele. Esta realidade aponta para o fato, né, deste homem estar moldando Jesus à sua vontade, capricho e à sua avareza. O homem diz, mestre, ordena a meu irmão, faça isso. Eu estou mandando, faça aquilo. Muitos crentes, irmãos, em nossos dias, pensam assim, dessa forma aqui. Jesus é meu mordomo, é meu criado, é meu cuidador para todas as horas. Não importando o meu capricho, o meu desejo, ele tem que fazer o que eu mando. Isso é o nosso contexto hoje, dentro da igreja. Vivemos um cristianismo com esta cara, com esta caricatura, com esta prática, com esta teologia.
os crentes, em sua maioria, estão moldando Jesus a sua maneira de viver e pensar. Não o inverso. Isso em nossos dias, na grande maioria das igrejas. Eles dizem o que é e o que não é pecado. Os crentes. São eles que definem o que é lícito e o que não é lícito fazer. Não é a Escritura, não é Jesus, não é a palavra de Deus. São eles que definem como deve ser o culto. São eles que definem como é que Deus deve ser adorado. São eles que definem o que é ser santo. São eles que definem que tipo de doutrina querem seguir e querem ouvir. São eles que escolhem os seus pastores e o que eles devem pregar. São eles que decidem se vêm ao culto ou não. Isso é a realidade hoje em nossos dias, irmão. É trágico cômico isso aqui. São eles que decidem se saem da cama para ir à escola dominical ou não. São eles que interpretam por si mesmos a Escritura. São eles que dizem qual texto é inspirado e qual texto não é inspirado. São eles que decidem se perdoa ou não o irmão. São eles que ordenam a Jesus. São eles que dizem o que Jesus deve fazer e o que não deve fazer. Eles decidem o que é e o que não é avareza. Irmãos, essa é a nossa realidade hoje, em pleno século XXI, no nosso contexto. Essa visão, essa teologia, não é, absurda, louca, né, desvairada, né, de moldar Cristo à minha necessidade, de moldar Cristo ao meu modo de pensar, ao meu modo de sentir. Você está moldando Ele na sua vida. Então você passa a ser senhor dele, não Ele ser o Senhor. Há uma mudança aqui de referencial profunda e completamente nociva. É isso que esse homem aqui está nos mostrando e que Jesus está revelando para nós aqui. Essa inversão, né, dos polos, dos pontos e da verdade. Jesus não veio para servir esse homem. Não veio para satisfazer a sua avareza, os seus caprichos, as suas necessidades. Não veio para isso. Os crentes de hoje, irmãos, eles moldam Jesus a seu modo de vida. É Jesus que tem que se adaptar a eles. E muitos crentes estão dizendo o seguinte: Jesus, te ordeno, reparta a herança de Deus comigo. Por quê? Quero parar de ter necessidades. Quero viver com mais conforto. Quero multiplicar os meus investimentos. Quero mostrar às pessoas que o filho do rei vive como rei. Quero desfrutar do poder da herança de Deus. Vai, Jesus, eu te ordeno, reparta comigo o ouro de Deus. Porque é assim, irmãos, que muitos estão vivendo a teologia de hoje. Isso não é teologia, isso não é religião, isso não é cristianismo, isso não é igreja. Isso é uma apostasia violenta dos princípios, da realidade, dos fatos escritos por Deus na sua Escritura. E pensar assim, irmão, é também um desvio profundo do Evangelho. O Evangelho não está moldando a sua vida. Se você pensa desse jeito, ou se você age desse jeito, ou se você conhece alguém, algum crente, irmão, que está vivendo nessa condição, nessa perspectiva, nesses princípios, ele está redondamente enganado. O que está acontecendo com esse homem aqui. A segunda lição desse texto aqui. As respostas de Jesus a este homem, versos 14 e 15 aqui. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Porque ele estava nomeando Jesus como repartidor e juiz entre ele e o irmão. Quem é você para fazer isso? Com que autoridade você faz isso? Isso no bom sentido, claro. Jesus está chamando aqui esse homem ao arrependimento, trazendo a ele a lógica, não é, da realidade que ele está vivendo. A primeira resposta de Jesus para esse homem é: homem, não confunda as coisas, não misture os papéis, eu não sou quem você está pensando, quem você está pensando. Eu não fui enviado para obedecer a sua ordem,
nem para me moldar a sua necessidade, nem para ser juiz entre você e seu irmão, nem para satisfazer os seus caprichos e dar vazão à sua avareza. Você está interpretando o Evangelho sob a ótica do mundo, sob a ótica da sua necessidade. Você está moldando. O Evangelho é você, e não você o Evangelho. Não sou eu que devo me moldar a você, disse Jesus, mas é você que deve se moldar ao Evangelho de Deus. Hoje, eles pedirão a tua alma. De quem será? Então Jesus dá um impacto nele. Porque Jesus quer que ele entenda, que ele entenda a lógica do que está acontecendo, que ele caia na realidade. Tu estás querendo a herança e não percebes que a tua alma tem dono e haverá prestação de contas com Deus? O que tens ajuntado para o teu Senhor? A segunda resposta de Jesus está no verso 15. Então lhe respondeu Jesus: tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Agora, é interessante, observa aqui, o diálogo aqui é de Jesus com um homem, mas observa a resposta de Jesus aqui, né, na sua segunda resposta aqui. Em que pessoa está o verbo aqui? Tenham cuidado. Então, Jesus aqui vai ampliar a dimensão do seu discurso. Agora, não é só o homem que está ouvindo isso, mas todos aqueles que estão ali ao redor de Cristo. Ele vai ampliar ali a visão. Por quê? Porque a necessidade desse homem, a avareza desse homem, não era um pecado só dele, mas de muitos que estavam ali ao redor de Cristo, que o seguiam por causa dos seus sinais, não por quem ele realmente era. Então, isso aqui deve chamar a nossa atenção. Tenham cuidado. Vocês que estão me ouvindo, tenham cuidado. Não se deixem, outra vez no plural, dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então Jesus diz ao homem aqui na sua segunda resposta: tenha cuidado com a avareza. Não fui constituído juiz sobre a repartição da sua herança. A lei de Moisés, você sabe disso, mostra que os juízes locais são os encarregados desse trabalho, não eu. Eu não venho para isso, mas eu vim para salvar a sua alma, para confrontar o seu pecado e lhe mostrar a graça de Deus, porque você vai ter que prestar conta a Ele no final da história, ou na sua vida, ou no final da sua vida. E ele diz mais uma vez aqui: submeta-se à lei de Deus. Submeta-se à lei de Deus. Não é? Eu sou juiz sobre a sua vida. Jesus se coloca como aquele que pode justificar a vida deste homem diante de Deus, com as suas respostas. Não sou eu que vou me moldar na sua vida, ou a sua necessidade, mas é você que tem que moldar a sua vida à verdade de Deus. Perguntamos ao texto, irmãos, quais os propósitos de Jesus em suas respostas para esse homem? A primeira, ele exorta o homem para o que realmente está acontecendo. Sai do seu mundo, sai da sua bolha. A vida de um homem não se resume só a isso. Fura essa bolha, sai dessa bolha. Abre os olhos. Fique atento, fixe o olhar, não pisque, não se desconecte, observe com quem você está falando, ou quem está falando com você. Sou eu que dou as ordens. É você que tem que se moldar a boa nova. Você tem que se submeter a mim. Eu sou o juiz da sua vida. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Fura a bolha, fica atento, presta atenção, eu sou o Messias. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o enviado pelo Pai, aquele que vai juntar as suas ovelhas, que vem buscar o que se havia perdido e trazer de volta, redimir o homem diante de Deus. Presta atenção. A vida de um homem não consiste em juntar tesouros na terra, mas juntar tesouros para Deus. Sua alma terá que prestar conta ao seu Criador.
o que ela vai dividir com ele? Então ele está chamando aqui o homem a essa realidade. Fica atento, não desperdice sua vida, achando que a vida se resume a isso, aos bens, a ganhar dinheiro, a prosperar. Não é só isso. Há algo mais importante na vida, que é essa relação com Deus, que é a comunhão com o Senhor, que é a restauração da alma por meio da justificação de Cristo Jesus. O resto é consequência. A segunda resposta de Jesus é instruir esse homem. Abstenha-se da avareza. Não entregue sua vida à avareza. Não se deixe levar pelo desejo incontrolável de riquezas para tirar vantagem do poder dado por elas. Então a gente começa a perceber que a parábola que é seguir vai se encaixar direitinho no discurso de Jesus, para que esse homem perceba o que está acontecendo. Preste atenção, porque hoje eles pedirão a tua alma. E para quem será? A palavra de Deus diz que a gente não pode agradar a Deus e ao dinheiro e a mamona, ou a de abandonar um, ou a de aborrecer um e adorar o outro. Né? A gente não pode viver com o pé na avareza e adorando a Deus ao mesmo tempo, ou com o pé no mundo e com o pé na igreja. Isso não funciona, isso não tem sentido. Isso é brincadeira, isso. É estar dentro de uma bolha e entendendo o Evangelho de uma forma completamente errada. Nós somos chamados, Deus nos chama para adorar a Ele, por meio de Cristo. A terceira lição que esse texto nos ensina, né, é que a vida sem Deus é vazia, egoísta e materialista. É uma vida avarenta. Dos versos 16 a 21. É quando Jesus vai introduzir aqui a parábola. Não é? E é muito bem feito isso aqui, irmãos. Muito bem feito isso aqui. Porque essa parábola aqui é a cara do homem, é o que está dentro do coração desse homem. Olha como o texto é bonito aqui. O campo de um homem produziu com abundância. Né? Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Né? Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? São duas perguntas aqui, muito importantes aqui no texto. E Jesus conclui aqui: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. As parábolas, irmãos, nos evangelhos, né, tem dois objetivos claros, e também tem parábolas do Velho Testamento. Dois objetivos claros, um de salvação e outro de condenação. Isso aqui é um fato, a gente está vendo isso aqui. Ele mostra aqui a salvação, para que você ajunte, né, tesouros para Deus, e a condenação é ajuntar tesouros para si mesmo. Então, essa parábola não foge ao padrão. Jesus deu ao homem duas ordens claras contra a avareza. Na parábola, ele chama o homem a uma tomada de posição. Cara, se arrepende. Sai dessa. Sai dessa vida. Não tente moldar o Evangelho à sua vida, mas se molde ao Evangelho. Porque isso é o correto, isso é o princípio fundamental, isso é o caminho correto. Você vai moldar a sua vida a Deus ou moldar Deus a sua vida? Porque moldar Deus a sua vida, isso é impossível. Deus não vai se moldar a sua vida. Porque Ele é o seu Criador. Ele é o seu Criador e não tem como você inverter esses papéis. Não tem como você inverter essa ordem, esses princípios e essa verdade, como muitos querem hoje dentro das igrejas e fora das igrejas. Tirar Deus do mapa da história, como se isso fosse trazer alívio para os corações. Porque todo mundo sabe, irmãos, que haverá um dia que haverá prestação de conta com o seu Criador. E todo mundo foge disso. Esse é o grande peso na consciência do homem. De quem é meu coração e a quem eu vou prestar conta. E todos sabem disso. Porque todos têm o senso Dei. Deus não tirou isso do coração do homem.
mesmo os homens ainda em pecado. É interessante que na parábola Jesus usa a mesma expressão homem, trazendo uma identificação com aquele que lhe deu a ordem para que repartisse a herança. A parábola gira em torno de um homem. Ele é rico, sua produção foi abundante, ele conversa com sua alma decide o que fazer, ele faz conforme a sua alma. Ele não se molda a Deus, mesmo sendo judeu. Por fim, ele enche o peito de satisfação olhando para seus grandes celeiros, assim como Nabucodonosor olhou para a Babilônia, aquela que ele havia construído, e disse: descansa, come e bebe, regala-te, fui eu que fiz tudo isso. Nabucodonosor, logo após se encher de orgulho por sua grande obra, acabou comendo capim por um bom tempo, até reconhecer que Deus é quem mantém tudo e todos, e que é o homem que deve moldar a sua vida ao Evangelho e a Deus. Este homem trabalhava, era ativo, produtivo, sua riqueza era lícita, porque Deus o abençoava, mas ele não reconhecia isto. O primeiro sintoma da avareza é a conversa com desejo de grandeza no coração. É o que está acontecendo aqui com esse homem aqui. E o mesmo homem está parado que queria repartir, que Jesus repartisse a sua herança. Este homem arrazoou com o seu coração, projetando uma vida futura farta de bens e regalias, sem se importar com o futuro da sua alma, com o seu destino. O materialismo havia tomado o seu coração, sua piedade havia se tornado como uma pedra. Ele só via a si mesmo, o seu umbigo, o seu desejo. Deus deixou escrito em sua lei que quando a colheita fosse grande e o que sobrasse seria deixado no campo para os pobres colherem. Assim não haveria fome na terra de Israel. Assim Deus abençoava a colheita dos seus produtores. O que foi que esse homem fez? Não deixou sobrar nada, tudo em celeiro. Olha a sua avareza. Olha a sua quebra dos princípios aqui de Deus aqui. Quando nós acumulamos e acumulamos e acumulamos, sem ter a menor necessidade, somos avarentos como esse homem, irmãos. Porque não tem necessidade de uma vida com tanta coisa, a gente precisa tão pouco para viver, não é verdade? A riqueza deste homem era vazia de Deus, sua alma era insaciável, ele não desejava Deus, ele desafia a imortalidade da sua alma. Olha o verso 19 aí. Tamanha era a sua avareza. O que diz o verso 19? Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Aí vem aqui o resumo dele aqui, ó, baseado no que tem. Descanse. Você não vai ter preocupação com nada. Coma muito, se farte, engorde, beba muito e aproveite a vida. Olha só. Olha que conselho aqui, uma vida completamente vazia, materialista de Deus aqui, né? Jesus está, mais uma vez aqui, irmãos, na sua misericórdia e graça, alertando o homem das consequências da avareza. E a pior é que a avareza lança o homem para longe de Deus e petrifica o seu coração. Petrifica o seu coração. A quarta lição desse texto aqui, e provavelmente a última, né, é que Deus pedirá conta da alma de cada um. Versos 20 a 21. Olha o que o texto diz aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? São duas coisas aqui claras aqui. O preparo da alma e para quem será. Isso aqui é interessante, que uma coisa aqui, ela vai desembocar na outra, né? Se eu preparo minha alma para Deus, para Cristo, então Deus recebe a minha alma, não é isso? Mas se eu preparo minha alma aqui para a avareza, quem vai receber a minha alma? É o diabo, né, irmãos? É o inferno. Aqui, algo aqui muito interessante aqui. Não é? Deus, aqui nesses versos 20 e 21 aqui, ele está chamando a minha e a sua vida para uma conduta, né,
moldada ao Evangelho de Deus, de Cristo. Aí nós estamos preparando a nossa alma para Ele. Aqui Jesus começa a colocar aqui a ordem da forma que ela deve ser. Sou eu que tenho que moldar na minha vida o Evangelho. Sou eu que tenho que preparar a minha alma moldada ao Evangelho de Cristo para Deus. Porque essa é a função da Escritura. Essa é a função do Espírito Santo. Essa é a função da igreja, em nosso contexto. Com as pregações, com os ensinos, isso se há fidelidade às Escrituras. Nós estamos aqui preparando, não é isso? Na expectativa de entregar a nossa alma a Ele. Ou não? Essa é a verdade. Não é? O diálogo de Jesus com esse homem tem o objetivo de trazer à consciência do homem o seu estado de pecado e a necessidade de salvação. O homem está diante do justificador de Deus para o pecador, para ele, para si mesmo. Jesus irá julgar sem distinção e dará a cada um o veredito em cima do que sua alma entesourou nesta vida. Irmãos, Deus não é contra a riqueza. Isso não há um versículo que aponte isso. Deus não é contra a riqueza. Eu tenho irmãos muito ricos, irmãos ricos mesmo, vivem assim uma vida muito, muito, muito folgada, mas são assim tremendamente tementes a Deus. São tementes a Deus demais, investem na obra do Senhor, né? E o foco deles não é a sua riqueza, não é isso, a riqueza é para abençoar. Isso é extraordinário quando a gente consegue essa consciência, quando o Espírito Santo molda a nossa mente, o nosso coração ao Evangelho. E eles abençoam profundamente os outros. Porque riqueza não é pecado. O pecado é quando o Deus da riqueza toma o meu coração. Aí sim. Aí você está em pecado. Porque você não está servindo. Você não deve ser servo da riqueza. A riqueza lhe serve para você servir a outros. Irmãos, e ser rico não é ter uma conta farta no banco, não. É viver com um certo conforto, com sobras. Isso é riqueza. E a riqueza maior ainda é a riqueza da nossa alma em Cristo, que nos conforta, nos constrói, nos alegra, nos motiva a compartilhar, a dar, não é? A se interessar pelos outros. Trabalhe pelo seu sustento, trabalhe com afinco, com dedicação. Porque Deus vai transformar isso aí em bênção. Deus vai dar o retorno disso, porque isso é a lei. Isso é a lei da retribuição. Não é? Quando você lê Provérbios, lá está lá, falando do preguiçoso e do justo, aquele que trabalha e aquele que é preguiçoso. O preguiçoso vai morrer de fome, vai morrer na miséria, na pobreza, mas o que trabalha, o que é justo, não. Ele prospera. Isso é lícito. Esse homem aqui, o trabalho dele é lícito, esse homem aqui da parábola. É lícito, mas o que não é lícito aqui é a maneira com que ele trata a sua riqueza. Porque os seus bens prosperaram aqui licitamente. Mas o fato aqui, irmãos, é que o coração dele foi tragado pelo materialismo, né? Pela avareza, para usufruir do poder que ela dá. Ora, isso é um engano. Isso é um engano. Um engano muito grande. Se você achar que a riqueza dá poder, dá fama, dá conforto e consolo, a coisa não funciona assim. Não funciona assim, porque a nossa vida não depende disso, irmãos. Nós podemos estar riquíssimos. Basta pegar o Covid-19 aí e você ir para o espaço. E a gente viu muita gente importante aqui no Brasil morrendo, né? Pessoas famosas morrendo sem qualquer, com tanta riqueza que tinha e não deu conta, não livrou da morte. Não livrou, não livra. Mas o que é que nos dá confiança e conforto, irmãos? Que a nossa alma é de Cristo, o nosso coração é dele. É isso que Deus está dizendo aqui a esse homem. Né? Cristo chama o homem de louco, por desconhecer que a vida de um homem, né, não se resume aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, a sua riqueza.
Não se resume a isso. Por quê? Porque haverá um dia de prestação de contas. Nós vamos prestar conta a Deus. A palavra vida aqui no contexto do texto, né, em Lucas aqui 21, né, como diz aqui, né, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Na minha versão aqui, em 12:1. Não, eu acho que aqui no texto mesmo. É no verso 20, né? Mas, louco, esta noite te pedirão a tua alma, né, a tua vida, né? A palavra vida aqui no contexto do texto aqui traz a ideia de eternidade, e não é a ideia de temporalidade. Não é isso que Cristo está chamando aqui, está chamando a atenção desse homem aqui. Jesus pergunta ao homem quais são as tuas obras em Deus. Qual é a resposta? Nenhuma. De quem será a existência eterna da tua alma? A pergunta de Cristo aqui é essa. Não é o homem quem decide ou ordena o fim de que terá a sua alma. Não somos nós, irmãos. Este homem desejava a imortalidade, à sua maneira. Veja o verso 19 aqui. Descansa, come, bebe, regala-te. Você não vai morrer. Como se isso aqui fosse, não é, a razão da vida dele, né? Por causa da sua riqueza. Né? Esta é a loucura da conduta de vida de muitos em nossos dias, inclusive dentro da igreja. Descansa, come, bebe e regala-te. O que cabe ao homem nesta vida passageira é se preparar para se encontrar com seu Criador e dizer a Ele, a minha alma é tua. Mas como preparar a alma para Deus? Como ajuntar tesouros, né, para o Senhor? Como entesourar, né, como ser rico para com Deus? Né? E tem aqui alguns pontos aqui. Primeiro, ouvindo a sua palavra. Segundo, crendo em Cristo. Terceiro, tomando conhecimento de que é pecador e que precisa de arrependimento. Necessidade de perdão. Necessidade de andar com Deus em novidades de vida. Isso vai juntar tesouro para o Senhor. Isso vai nos fazer rico para com Deus. Jesus disse ao homem, você é imprudente. Porque hoje eles pedirão a devolução da tua alma. Estás preparado para isso? Para quem será? Então, ele conclui a parábola aqui, né, chamando o homem ao arrependimento e ao direcionamento correto da sua alma. É o Evangelho que deve moldar a sua vida, não a sua vida, não o Evangelho ser moldado a você, aos seus caprichos de avareja. Jesus caminha resoluto para a cruz. Concluindo, irmãos, Ele é o Salvador. Ali Ele faz um pedido e uma afirmação. Ele diz ao Pai, o pedido, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a afirmação, está consumado. A obra da salvação está consumada. Não seja louco, dando ordens a Deus. Não entesoure sua alma de coisas que desviam a sua atenção de Deus, de coisas que te levam para longe dEle, de coisas que te levarão ao inferno. Não faça isso. Não seja louco como esse homem. Mas entesoure, irmãos, riquezas para com Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo em sua palavra, se moldando ao Evangelho de Jesus Cristo. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa vida hoje. Nenhum lugar ou coisa será bom o bastante se trouxer prejuízo à nossa alma. Não vale a pena. Nenhum emprego, salário, posição social, conforto, projeto, sonho será bom o bastante se nos coloca longe de Deus, ou se nos leva para longe de Deus. Isso não vale a pena. A pessoa que causa dano ao seu corpo, ao seu coração, pelos desejos desenfreados da luxúria e dos prazeres, tais grandes prejuízos à sua alma.
ajunta tesouros para o inferno. Nosso verdadeiro inimigo é o que procura desencaminhar a nossa alma da pessoa de Cristo, por vários convites, várias facilidades na vida. E muitas vezes isso está exposto no conforto, no comer, no beber e no curtir a vida, né? Muitas vezes isso pode ser lícito, mas a intensidade disso acaba nos desviando do Senhor. A gente vê mesmo por essa pandemia, né? A evasão da igreja, né? A evasão da igreja. Muitos não voltaram para as igrejas, né? Se acostumaram ao conforto de casa, né? A Netflix, né? A Amazon Prime, aos canais fechados de televisão e não querem sair mais de casa. Não querem qualquer compromisso com a comunhão com a igreja, né? É um desvio profundo, né? Isso é algo terrível para essas pessoas que relaxaram, né, a sua vida completamente da comunhão da igreja, da comunhão do corpo de Cristo. A consequência é terrível, irmão. Terrível. Se Deus não avivar, se Deus não trouxer de volta, é perdição total, é um descaminho total, sem volta. Sem volta. Por isso nós devemos orar por esses nossos irmãos, que estão desestimulados, estão desviados do Evangelho, não é? Estão desesperançados com essa realidade aí, né? Entraram numa bolha, não é? E que não conseguem sair dela, porque ali tem muito conforto, né? Tem segurança, tudo entre aspas, né? Deus não olha para as riquezas, aparências, diplomas, erudição, carisma, status social, conta bancária. Ele olha para o nosso coração. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Não se envergonhe de perseverar ou de preservar a sua alma em Cristo. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe de dizer às pessoas que tentam defraudar a sua alma que você ama a Jesus. Não tenha vergonha de afirmar: Cristo salvou minha vida, vivo para agradar a Deus. Não tenha vergonha de crer e testemunhar o que Cristo fez em sua vida e que viverá eternamente com Ele. Não tenha vergonha de afirmar que sua alma pertence ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha da sua santidade em Cristo no meio da sua geração, ou até no meio da igreja. É triste dizer isso. É triste, irmãos, mas aqueles que vivem em santidade na igreja são, muitas vezes, alvo de crítica de alguns irmãos. Mas não tenha vergonha disso. Fique firme. Porque, afinal, irmão, no final da história, Deus pedirá conta a você. Aí você dirá: Cristo me salvou, Ele é meu Senhor. Que Deus, irmão, nos ajude a viver uma vida cristã moldada pelo Evangelho de Cristo, e não pelos nossos desejos, pelas nossas paixões desenfreadas e avarentas. Há desejos lícitos, esse tudo bem, ore a Deus e peça. Mas há desejos que extrapolam, né, a normalidade, né, a licitude, né, em nossa vida. Sejamos gratos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a moldar a nossa vida ao Teu Evangelho, à Tua palavra, Senhor. Entendemos claramente que não é o Senhor que tem que se moldar a nós, Pai. Mas nós somos as criaturas que o Senhor criou. É nós que temos que nos moldar a Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos submete a isso. Traz alegria no nosso coração, Pai, para vivermos, Senhor, essa realidade, esperando a Tua volta, para entregar a Cristo a riqueza, Senhor, que Ele nos deu. Ó Deus, nos ajuda a entesourar, Senhor, valores morais, éticos e espirituais para Deus, Senhor, na pessoa de Cristo. Nos dá alegria, Senhor, de sermos autênticos nesse mundo tão perdido, Pai. E sermos fiéis ao Senhor e não ter vergonha de sermos Teus servos, de nos submetermos à Tua palavra e de testemunharmos isso, Senhor.
traz alegria ao nosso coração, Pai, aviva-nos. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, moldando essa igreja ao Evangelho de Cristo e com todo o povo de Deus nessa face da terra. Ó Deus, vem buscar a tua igreja, Senhor. Vem buscar a tua igreja. Assim te oramos, Pai. Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos.